Senhoras e senhores, boa noite. Dou por aberto o debate sobre a revisão do Plano Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro, de minha autoria e aprovada em sessão plenária nessa Casa de Leis. A mesa está assim constituída. Presidência, o excelentíssimo senhor vereador, professor Célio Luparelli. Senhor Oswaldo Luiz Cordeiro Teles, presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro. Senhora Jane Milan, consultora do MEC, no Rio de Janeiro, SEDUC. Professora Iolires Paz, representando o vereador Paulo Messina, presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Com a palavra, o primeiro debatedor, que terá 10 minutos no máximo, senhor Oswaldo Luiz Cordeiro Teles. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu não vou fazer o debate que foi tirado pela comissão estaria incluído o professor Valdec, mas não sei qual foi o motivo, a presença dele não está aqui presente. Eu apenas vou dar um informe que é importante. A comissão coordenadora ela tem se reunido todas as terças-feiras, de 9h30 a meio-dia e 30. Ora aqui na Câmara de Vereadores, ora no Sindicato dos Professores do Simpro Rio. E essa comissão é feita através de várias entidades, tanto do governo como da sociedade civil. E essa audiência foi organizada por essa comissão coordenadora e ela está organizando também a nossa conferência municipal, que vai ocorrer no dia 22 e 23 de maio. E as inscrições foram abertas hoje. Então, todos e todas devem ir no site, no rioeduca.net, e fazer as inscrições. Tem inscrições para a sociedade participar da conferência no 22 e 23. Eu vou deixar, presidente, para as palestrantes fazer o debate e depois abrir para o público, para o debate público, para a discussão pública, para perguntas, para ideias. Nós pensamos 10 minutos para cada palestrante, né? E depois abrir para o público em torno de 3 a 4 minutos para tirar 10 e fazer o debate aqui na audiência pública. Ok? Obrigado. Muito obrigado. Com a palavra, a senhora Jane Milan. Está ouvindo? Está ouvindo? Obrigada. Vou ficar em pé, gente, porque o professor gosta de ficar em pé, né, para ver todo mundo. Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que se deu esse trabalho. Então, desde a publicação da sanção da lei do Plano Nacional de Educação, a 13.005, em todo o Brasil, né, essa lei dá 1 ano de prazo para que estados e municípios ajustem os seus planos à luz deste novo PNE, com duração de 10 anos. Então, é um plano decenal e tem que estar adequado às 20 metas do Plano Nacional. Eu costumo sempre usar essa figura de linguagem, que é assim, como se a gente antes tivessem, todos os municípios, todos os estados tivessem planos, mas a gente remava um pouquinho como naqueles barcos compridos, né, que eu não sei o nome, cada remador remando numa direção. E aí o resultado da nossa educação é um pouco também por isso, não exclusivamente, porque o barco não sai do lugar, não é isso? Agora, com as 20 metas, todo mundo está olhando para o mesmo horizonte, que são as 20 metas que abrangem todas as principais questões da educação. E não saiu de nenhum gabinete esse plano nacional. Esse plano nacional saiu de um debate intenso de uma CONAI, onde teve 6.000 pessoas durante todo o processo de elaboração desse novo plano participando, né? 2 anos de participação. Então, agora, a partir, né, desse momento, o que o MEC faz? O MEC institui uma nova secretaria, que chama SASE, Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino. E ele tem
A SASE tem uma rede hoje de mais de 3.000 pessoas, inclusive eu, visitando os municípios, fazendo reuniões em polos, para que os municípios tivessem uma metodologia que os ajudassem a terminar o ajuste do plano, para quem já tinha, ou elaborar um novo, né, para quem ainda não, um plano para quem ainda não tinha, a tempo de dia 24 de junho aqui, está com essa lei sancionada, né, que é um prazo de 1 ano. Então, a gente aqui no Rio se dividiu em 4, somos 4 avaliadoras educacionais, mais uma coordenadora, que trabalhamos com cada uma de nós, 4, com 23 municípios. Eu assim, tenho muito a agradecer ao Rio de Janeiro, na pessoa aqui da professora Ana César, que assim, foi de uma generosidade muito grande o Rio. A gente sabe o polo que o Rio ficou incluído, no meu caso eu tenho 2 polos, um na Baixadas Litorâneas e outro que, na Baixada Fluminense. O Rio se incluiu nesse polo da Baixada Fluminense. E muitos municípios usaram o Rio de Janeiro como, no modelo, não é bem o termo, mas como parâmetro para trabalhar, e o Rio foi muito generoso nesse sentido. Então, gente, a metodologia do MEC se resume a alguns passos. Primeiro, constituir uma comissão técnica e uma comissão coordenadora que seriam responsáveis por todo o processo. Como é esse processo? Construir um diagnóstico da situação do município e construir um documento base. E quem compõe essa comissão? Essa comissão deve ser composta por todos os setores da sociedade, porque esse plano não é um plano da rede municipal. Esse plano é um plano do território. Então, é importante que, desde o início, e o Rio fez isso através do seu Conselho Municipal de Educação, diversos setores da sociedade, a rede pública, a particular, a rede, as ONGs, as associações de moradores, associações sindicais, todo mundo estivesse discutindo qual é o plano de educação que quer para essa cidade por 10 anos. Então, é olhar para o horizonte, mas, ao mesmo tempo, olhar para o lado, para trás, enfim, para todos os setores que compõem essa sociedade, para que esse plano também tenha condições, viabilidade, não é? Porque a gente pode olhar para o horizonte, mas a gente tem questões orçamentárias, por exemplo, que, se a gente não tomar conta, a gente não consegue avançar, não é? Então, isso foi feito aqui, esse debate, em todas as CREs, né? Todas as escolas se envolveram, e eu tenho muita felicidade de ter sido avaliadora aqui nesse momento. Estou muito feliz com o resultado. Dia 23 começa a conferência, e 22 começa a conferência, e eu espero que a cidade se envolva ainda mais, tire delegados, participe. Nós estávamos conversando ainda há pouco, a gente respira ainda muito pouco essa democracia no nosso país, né? A gente que vem quem é assim, da minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, respira há pouco tempo democracia, não é? A gente, por exemplo, tem dificuldade que a escola particular assimile que pode e deve participar, que o pai do aluno pode e deve participar. A gente, professor, pode e deve participar. O funcionário da escola, a mesma coisa, né? Então, esse plano, gente, deve ter também um gatilho, que eu estou chamando de gatilho, que é o seguinte: daqui a 2 anos, 3 anos, vocês é que vão decidir, a gente vai rever esse plano. E aí, quem sabe, a gente, com esse primeiro exercício que a gente está fazendo agora, a gente amplia a participação de mais setores da sociedade, aprofunde esse debate, né, de que educação a gente quer, que cidadão a gente quer formar e para que sociedade, essa é a função social da escola. Não é? Então, a gente pensar não como uma peça técnica que vai ficar numa gaveta pegando poeira, não é? De repente até apoiar o pé da mesa, que está meio bambo, mas é uma peça para ser cumprida, é outra coisa que a gente tem que pensar também. Como é que se faz o controle social desse plano? Como é que o sindicato vai fazer isso? Como é que eu, professora, na minha sala de aula, vou fazer isso? Como é que o pai do aluno vai fazer? Como é que o vereador aqui vai acompanhar? Porque o Ministério Público vai estar acompanhando. Não é? E a gente não termina o nosso trabalho a hora que esse plano estiver sancionado.
Ele apenas cumpriu uma etapa. Outras etapas, nós, sociedade, cada um de nós aqui tem responsabilidade de continuar acompanhando. Obrigada. Com a palavra, a professora Iolires Paz. Boa noite a todos. É um momento muito importante, a gente está discutindo sobre um plano que respira a educação, que se fala da educação não só da nossa cidade, mas como de todo um país. Precisamos que aconteça a corresponsabilidade da União, dos estados, do município. Esse plano municipal, ele é construído pelo município, mas também com participação da sociedade, para que haja uma seriedade, uma validade, com a participação e envolvimento, para que ele de verdade aconteça. Ele não seja só mais um plano escrito, mais uma carta de intenções. A gente quer que aconteça, porque a gente acredita que com a educação de qualidade, com o pensamento na equidade, assim nós alcançaremos a excelência. E para o futuro, que o cidadão que esteja sendo inserido na sociedade, que está hoje dentro das nossas escolas, precisa realmente que a sociedade se comprometa, né? Se comprometa junto com os poderes, todos caminhando juntos. E essa sanção da lei 13.005, né, ela tem um prazo de 1 ano, conforme a professora já acabou de falar, não quero ser repetitiva. Essas metas, esse nosso compromisso com essas 20 metas, nós precisamos construir estratégias concretas, que elas possam, de fato, acontecer, não fiquem só no papel, seja um plano para que daqui a 10 anos estejamos avaliando que ele, na prática, surtiu mudanças na sociedade e no cidadão. E o Rio de Janeiro, ele é uma capital cultural, né? Ele respira essa cultura, ele irradia. Nós temos hoje, na rede municipal, a maior rede da América Latina, cada dia maior, cada dia crescendo mais. Então, estamos aqui para que essa rede cresça com condições e que atenda realmente à demanda da sociedade e que esse plano esteja sendo contemplado, né? Precisamos construir diagnósticos e, a partir desses diagnósticos, definir as estratégias, os indicadores para o sucesso. E, mais uma vez, volto a repetir, nunca deixemos de pensar na questão da equidade, da qualidade e que chegue à excelência, que esse é o nosso objetivo enquanto formadores de opinião, enquanto trabalhadores dessa educação, para que os nossos alunos tenham as mesmas condições, para que a nossa cidade tenha um crescimento que tanto a gente percebe no dia a dia que é preciso. Então, eu convido que todos se envolvam, que a cidade se envolvam, e para que esse sucesso desse plano, sucesso dessas metas, partir da participação e do envolvimento de todos, né? O engajamento da sociedade, a responsabilidade dos poderes, e que leve hoje essa reflexão. Quem nós queremos formar, para quê e para quem? Obrigado por essa oportunidade. Estou representando o vereador aqui, Paulo Messina, pois ele tinha um compromisso e como equipe técnica da educação, que eu faço parte do gabinete, eu, professora Michele, também, estamos aqui para dar nossa contribuição e fomentar esse debate, em busca dessa tão sonhada educação de qualidade para a nossa cidade. Muito obrigado. Registramos a presença do excelentíssimo senhor vereador Rogério Rocal e o convidamos para fazer uso da palavra da tribuna. Acrescentando que o vereador faz parte da Comissão de Educação da Câmara. Excelentíssimo senhor vereador, professor Célio Luparelli, demais membros que compõem a mesa. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Rogério Rocal, vogal da Comissão de Educação dessa casa. Tomei posse dia 2 de fevereiro. Não poderia deixar de vir aqui, professor, prestigiar
essa audiência pública e colocar mais uma vez a Comissão de Educação desta Casa à disposição dos senhores. A comissão, muito bem representada pelo nosso presidente, o vereador Paulo Messina, o nosso vice-presidente, o vereador Raimon, e esse professor que vos fala. Então, amanhã nós teremos 2h da tarde a reunião da comissão e, mais uma vez, confirmamos o nosso compromisso para toda a educação do Rio de Janeiro. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Registramos as presenças das seguintes autoridades. Professora Maria de Nazaré Machado de Barros Vasconcelos, coordenadora de Educação SME. Professora Ana Maria Gomes César, gerente da Gerência de Regularização Escolar, vice-presidente da Comissão Coordenadora SME. Professora Maria do Carmo Miranda Reis, coordenadora da Terceira CRE. Professor Eduardo Alves Fernandes, coordenador da Quarta CRE. Professora Maria Helena dos Santos Costa, coordenadora da Quinta CRE. Professora Rejane Pereira Faria da Costa, coordenadora da Sexta CRE. Professora Joseci Ramos Cruz Andrade Brilhantino, coordenadora da Oitava CRE. Professora Maria das Graças Miller de Oliveira, coordenadora da 10ª CRE. Professora Tânia Maria de Souza Bendas, coordenadora da 11ª CRE. Professora Marta Moraes, coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. Professor Dilson Ribeiro, vice-presidente do Sindicato dos Professores. Como membro representante da Câmara Municipal, junto à Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Educação, eu transfiro a palavra ao senhor Oswaldo Luiz Cordeiro Teles, presidente do Sindicato dos Professores do município do Rio de Janeiro, que teve a coordenação, que comandou e que coordenou todas as reuniões anteriores realizadas no auditório dessa Casa de Leis, para que ele, a partir desse momento, dinamize o nosso encontro. Sempre lembrando, professor, que as pessoas que forem usar a palavra devem fazê-lo lá na tribuna. Portanto, com a palavra e para comandar nossos trabalhos, a partir desse momento, até o instante que eu tenho que encerrar, porque regimentalmente é assim que tem que ser feito, para a gente abrir uma audiência pública tem que ter um vereador, e no caso, como eu estou junto na comissão, eu estou fazendo, e tenho que encerrá-la para que haja realmente o cumprimento do nosso regimento. Então, trabalho com o professor Oswaldo. Tudo bem, nós estamos acostumados no movimento sindical, não com essa formalidade toda. Está aberta as inscrições, não sei como é que está sendo feitas as inscrições aqui na casa, não tem essa questão, como é que é? Está aberta a inscrição, não sei se as pessoas já se inscreveram, quem está fazendo as inscrições. A minha ideia é que fosse um debate bem aberto, com todos os segmentos aqui, em torno de 3 a 4 minutos, tá bom? Para cada um? Tudo bem? Então, estou esperando as inscrições. Então vamos lá, Suzana. Vamos fazer o seguinte, pode ser que alguém aqui embaixo pegue as inscrições, vai passando para mim, eu vou chamando as pessoas, né? Alguém possa fazer isso, por favor? Pode? Você pega as inscrições, então as inscrições aqui. Não, fala com ele para controlar o tempo. Isso, pode deixar comigo. Nisso a gente está acostumado, no movimento sindical. Suzana, 3, 4 minutos. Quando faltar 1 minuto, eu te digo aqui 1 minuto e você conclui com calma. Não precisa acender a luzinha vermelha. Não, aí eu não vou acender luz nenhuma, deixa a gente... Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, eu acho que a gente deve saudar aqui os profissionais de educação do Paraná, que na última semana foram barbaramente atacados
pela truculência da Polícia do Paraná. Inclusive, nós do sindicato já lançamos uma moção de repúdio ao governador Beto Richa e de toda a solidariedade aos profissionais do Paraná, até porque nós, profissionais de educação da rede municipal do Rio de Janeiro, sofremos a mesma truculência em 2013, quando fomos retirados dessa casa de leis pela truculência policial. E nós, assim como os professores do Paraná, estávamos aqui lutando por uma educação pública de qualidade, coisa que, lamentavelmente, na rede municipal do Rio de Janeiro, nós não temos. Só temos um pouco graças à dedicação dos profissionais, que, apesar dos baixíssimos salários, ainda lutam por essa educação. Queria, inicialmente, também pontuar aqui minha estranheza com a ausência da Secretaria Municipal de Educação. Obviamente, o PME é uma discussão do território, mas em se tratando de uma rede, que é a maior rede de educação básica da América Latina, acho que é muito ruim a ausência da secretária que representa, né, pelo governo, essa rede. E importante também a gente focar numa discussão sobre o Plano Nacional de Educação, que é um dos maiores ataques que a educação já teve nesse país. Um plano que legitima o desvio de verba pública para iniciativa privada, um plano que não garante os 10% do PIB para a educação pública, que sempre foi uma discussão dos movimentos em defesa da educação, um plano que legitima a meritocracia, um plano que tenta acabar com a gestão democrática ao considerar critérios para a eleição dos diretores de escola, quando, na verdade, a gente deveria estar votando não só para os diretores de escola, mas para todos aqueles que se dizem responsáveis pela educação, porque nós queremos votar para as chefias da CRE, nós queremos votar para a Secretaria de Educação. E para discutir uma educação de qualidade, o primeiro ponto tem que ser como nós vamos tratar o financiamento dessa educação. Existem diferentes visões, inclusive muitas vezes aqui nessa mesma casa, durante audiências públicas sobre leis orçamentárias para a educação, muito é dito das maravilhas que são feitas nessa rede. Lamentavelmente, deve ser uma rede que eu não conheço, porque a rede a qual eu trabalho é uma rede que sofre bastante com o descaso do governo. Aqui nós temos que discutir não só as metas, inclusive eu não sei se todos tiveram acesso ao texto base do PME, porque talvez isso também dificulte um pouco o debate, né? Porque eu acho que era importante a gente debater sobre esse texto base. Tem dados ali que não são informados, tem dados que, inclusive, vão contraditoriamente a dados que são afirmados pela própria Secretaria Municipal de Educação. Parece uma repetição do Plano Nacional de Educação, e aqui se trata de uma adequação e não de uma repetição, e a gente não avança em nada. Porque qual é a discussão que a gente vai fazer para garantir o acesso de todas as crianças à creche? Qual é a discussão que a gente vai fazer? Quais são as estratégias que vão ser traçadas? São estratégias sempre as mesmas? Vamos conversar com a União? Nós queremos saber a partir de quando, no território do Rio de Janeiro, a gente vai ter uma regulamentação do quantitativo de alunos dentro da sala de aula, quando vai ser cumprida as leis que existem para a educação, como, por exemplo, a lei que garante 1/3 da atividade extraclasse, quando nós vamos ter de volta a nossa autonomia pedagógica para poder definir quais são os melhores mecanismos para determinadas comunidades escolares, quando a gente, de fato, vai conseguir envolver toda a comunidade escolar na discussão. São muitos os debates que nós precisamos fazer. E eu lamento muito que esse espaço aqui não vá dar conta. Quero muito que a gente possa fazer uma outra audiência, onde todos possam ter acesso ao texto base do PME, para que a gente possa, de fato, fazer uma discussão que garanta uma qualidade para a educação do Rio de Janeiro. Eu peço às pessoas, quando chegarem na tribuna, falar o nome e a entidade, o nome todo e a entidade, tá? Tem alguém inscrito? Opa. Poliana Valadares. Boa noite a todos. Eu não vou me demorar o que eu vou falar, até porque nós fomos muito bem contemplados pela fala da companheira Suzana, professora da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Eu sou professora também da Rede Municipal e sou P2, trabalho em Santa Teresa, na Escola Municipal Júlia Lopes de Almeida. Eu tenho duas funções. Eu sou regente
de sala de leitura e também atuo como diretora adjunta da minha escola. E não temo nem um pouco em dizer que atuo como diretora adjunta, porque eu não me envergonho do meu posicionamento político junto à minha escola, não me envergonho da minha formação como geógrafa e da minha formação como pessoa e da prática política que eu tenho dentro da minha escola, da minha comunidade escolar. E quanto à proposta desse debate, contemplando a fala da professora Suzana, eu venho aqui reafirmar que eu vejo esse plano como um golpe à nossa educação e eu quero aqui colocar a minha indignação quanto à nossa autonomia pedagógica. Aproveito esse momento para colocar aqui também uma denúncia de que nós temos recebido nas nossas escolas representantes das editoras que vêm apresentar os livros didáticos porque esse ano é o ano do PNLD, né? Precisamos fazer as escolhas, e eu soube de que nós não poderemos fazer escolhas para dos livros de 1º ao 3º ano. Queria saber se isso confere junto à SME, porque como gestora, né, como co-gestora da minha unidade, eu preciso estar muito bem informada. É verdade que nós só poderemos usar apostilas da Secretaria Municipal de Educação para alfabetizar os nossos alunos? Um outro ponto que eu queria muito colocar aqui, eu não posso deixar de colocar esse fato como alguém que luta pela democracia desse país e alguém que luta pela dignidade dos meus companheiros como professora e educadora, que eu não tenho como acreditar num plano nacional de educação se antes eu não consigo acreditar numa política democrática que exonera professores que lutam pela democracia. Peço desculpas porque eu falo isso profundamente emocionada. Emocionada com ódio no meu coração contra um governo que exonera um companheiro de luta que crê numa democracia firme e num Estado de Direito, que usa de meios legítimos que são as redes sociais, para denunciar aquilo que é irregular. E denúncias daquilo que é irregularidade jamais poderão ser coibidas por um governo ditatorial que ficou no passado, vencido em 1985, ano em que eu nasci. Portanto, eu quero dizer que eu não acredito num Plano Nacional de Educação que diz crer numa educação democrática, social, quando na verdade exonera seus professores que estão lutando em sala de aula sob condições deprimentes, exonerando, deprimindo, humilhando aqueles que estão lutando diariamente por uma educação pública de qualidade, por uma educação pública que faça a diferença num país democrático. É isso que eu queria dizer e agradeço pela atenção de todos. Jorge Gonçalves. Boa noite a todos. Meu nome é Jorge Gonçalves, sou representante de responsáveis da Sexta CRE e desde já gostaria de agradecer, como coordenadora, a professora Regiane, que é uma coordenadora que está sempre presente quando nós mais precisamos. Também como pai, eu gostaria de falar para os demais que aqui se fazem presente, que há um plano sim, mas se não tiver alunos, esse plano não pode ir adiante. E eu gostaria de pedir, como pai de 5 filhos, que nós pensássemos também de massificar a questão das drogas, porque o que mais me dói por fazer um trabalho na minha comunidade, resgatando jovens, adolescentes, e muito me entristece que um dia foram jovens que fizeram parte de uma escola municipal e hoje está perdido no mundo das drogas. Eu gostaria de pedir que nós olhássemos mais para isso, com palestras, buscando pessoas qualificadas mesmo, para massificar isso, a questão das drogas.
e passando diante de uma comunidade, né, que muito me chocou, foi alguns alunos tirando o seu uniforme, né, crianças de 12, 13 anos, tirando o seu uniforme, deixando a sua mochila e ali ficando numa situação que muito me entristeceu, que aqui eu não convém falar. Então, eu gostaria de pedir, como pai, né, a todos que vamos lutar, vamos conscientizar, né, sobre a questão das drogas nas escolas, porque eu também fico muito emocionado, porque sozinho a gente não pode chegar a lugar nenhum, né? Também gostaria de agradecer, de conhecer o senhor, o Célio, né? Seu Célio, né, vereador, e pedir mais uma vez, né, a união de todos e todos os segmentos. Eu faço parte do segmento responsável, tá? Eu gostaria desse apoio, né? É só essas minhas palavras, tá? Uma boa noite a todos. Também gostaria de agradecer, parabenizar desde já todas as mães, tá, que se fazem presente aqui. Uma boa noite a todos. Renato Oazen. Uma boa noite a todos. Boa noite, vereador Célio Luparelli. Vossa Excelência está de parabéns por fazer essa audiência pública. Queria dizer para vocês que eu sou um profissional de educação física e fui diretor da Vila Olímpica Manuel Tubino, em Jacarepaguá. E os melhores professores que eu tive lá, que se tornaram os melhores técnicos, foram exatamente os professores da rede pública. Os professores da rede pública de educação física estão de parabéns, tanto para os PCDs, pessoas com deficiência, como para as pessoas convencionais. Enfim, eu entrei aqui mais para dar uma opinião. Não sei se as pessoas vão aceitar a minha sugestão, mas hoje as vilas olímpicas do Rio de Janeiro, como eu sou ex-diretor, eu conheço bem o funcionamento delas. Elas são próprios públicos e geralmente são dirigidas por pessoas que não são funcionários públicos, por pessoas indicadas por políticos, por pessoas que mal têm o ensino fundamental 1. E os nossos professores da rede pública acabam ficando subservientes a uma pessoa que não tem ensino fundamental. Mais uma coisa que eu queria anotar e destacar é que agora as professoras de sala de aula, no ensino fundamental 1, vereador, terão que dar aulas de educação física para as crianças. Enfim, mais uma responsabilidade. Vocês não estão embasadas em exercícios de percepção sinestésica, psicomotricidade, enfim, é a idade que a criança precisa mais do profissional de educação física, e isso está embutido na educação a partir de agora. Eu queria que anotasse isso. O Usain Bolt esteve na Vila Olímpica do Mato Alto em setembro de 2013. Ele escolheu essa vila porque nós fizemos lá os Jogos Militares Mundiais. Foi a única vila do Rio de Janeiro que promoveu uma competição internacional. Depois tentaram mudar o nome da vila e não conseguiram, porque ela entrou para os anais da história da competição mundial. Enfim, o Usain Bolt disse que na Jamaica, a população da Jamaica é igualzinha à população da nossa rede municipal do Rio de Janeiro. É igualzinho, o mesmo número. E eles, desde a escola, desde a base, eles consideram crianças como sendo futuros atletas. E são tratados assim. São feitas triagens, escolhendo as crianças mais rápidas, aqueles que têm o salto mais longo. E eu acho que a educação...
a educação tem que partir desse princípio. De mãos dadas com o esporte, você pode acabar com as drogas e com tudo mais. Eu acho que nós nos devemos ajudar e fazer desse Brasil um país bem melhor. E parabéns aos profissionais de educação aqui presentes. Muito obrigado. Muito obrigado. Marta Moraes. Bom, meu nome é Marta Moraes, eu sou coordenadora geral do CEP. Como coordenadora geral do CEP, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, eu quero aqui fazer um registro do repúdio dos profissionais de educação, da direção do CEP, à demissão sumária do professor Breno Mendes, que foi feita hoje pelo prefeito do município do Rio de Janeiro. Quando nós discutimos aqui, como bem falou a professora que me antecedeu, quando nós discutimos aqui democracia, né? Quando nós temos um plano nacional de educação, que na avaliação dos profissionais de educação, esse plano foi uma derrota para os profissionais de educação. Esse plano deixa muito a desejar do que a gente defende. Mas o plano está aí. E nós temos agora os debates municipais, e nós temos alguns problemas, né? A gente discute que o Plano Municipal de Educação precisa garantir a eleição direta para a direção de escola, precisa garantir democracia e autonomia das escolas, e a gente vê professores sendo perseguidos sem o seu salário, funcionários perseguidos sem o seu salário. Nós estamos há um ano depois da greve do município e nós enfrentamos essa realidade aqui. Professores e funcionários que realizaram a greve, que continuam sendo descontados. Nós estamos tendo aqui no Rio de Janeiro uma ditadura escancarada, desrespeitando a Constituição Federal. Então, nós esperamos que, nessa discussão do Plano Municipal de Educação, a democracia não seja uma retórica, o direito à opinião não seja uma retórica, porque até o Facebook hoje está sendo mapeado. Então, nós esperamos que isso seja revisto. Esperamos também, eu louvo aqui a Câmara, em fazer esse debate, porque isso não está acontecendo nos municípios. Na maioria dos municípios, as câmaras não fazem o debate, os funcionários administrativos não têm acesso ao debate do Plano Municipal de Educação. Eu faço parte da direção de um município também, da Baixada Fluminense, onde o debate é feito alijando os funcionários administrativos. A educação é discutida apenas com o professor. O Plano Municipal de Educação, ele é debatido apenas com o professor, por quê? Os funcionários administrativos, a merendeira, a cozinheira, melhor dizendo, o porteiro, todos os funcionários da escola não funcionam sem eles. Então, eles são fundamentais nesse debate. Então, nós esperamos que esse debate nos municípios, já que o plano está aí, nós esperamos que, pelo menos, se democratize esse debate. Primeiro, chamando a todos. A comunidade escolar, que também não está sendo chamada. A gente fala, né, tem que ter a participação da sociedade civil. Estava conversando aqui antes com a professora Jane, eu vejo esse movimento por parte, mas não vejo esse movimento como um todo. A sociedade civil hoje não está fazendo esse debate. Dentro da escola, a diretora convida quem ela vai, em vez de fazer a eleição, convida quem vai fazer o debate, e a gente tem debate sobre questões cruciais. A gente está vendo hoje a falta de democracia que acontece nesse país, com o que está acontecendo no Paraná, com o que aconteceu no Rio. E o que está acontecendo hoje, com a demissão de um professor da rede municipal do Rio de Janeiro. E a gente vai se calar. Nós vamos nos calar. Até quando? Como é que a gente debate um projeto democrático com o que está acontecendo hoje no chão da escola, que as pessoas gostam de falar, usar essa frase, né? A gente precisa discutir esse processo de terceirização. Hoje os funcionários da rede municipal estão exauridos, precisam de concurso público. Concurso público tem que ser uma bandeira do Plano Municipal de Educação. Assim como tem que ser uma bandeira do Plano Municipal de Educação, verba pública para a educação pública. Nós somos um sindicato
Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, nós não discutimos apenas a questão salarial, não. Nós discutimos educação de qualidade. E vamos, até o último momento dessa discussão do plano, ocupar todas as brechas. E, por favor, socializem todas as informações, porque está sendo difícil, principalmente nos municípios, nós temos acesso, é tudo feito nos gabinetes, apenas depois entregando tudo pronto para a categoria. E nós não vamos nos calar e vamos sim arrancar o que nós pudermos arrancar, o que pudermos e o que não pudermos. Joilson Moço. Não, tem que escrever com a pessoa. Boa noite. Boa noite a todos. Sou Joilson, sou representante da 10ª CRE, junto com os meus amigos que estão ali. Agradecer à professora Graça pela parceria que a gente tem lá. E assim, como conselho de responsável, a gente tem uma preocupação, né? Porque se botar no mapa do Rio de Janeiro, a escola onde eu sou SEC é uma das últimas no município. A gente sabe a dificuldade que é de estar alocando professores, estar levando a qualidade da educação para essa região. E como a companheira falou, a questão da democracia, assim, eu fico muito à vontade em falar que no meu polo nós temos 20 escolas e foi aberto para discussão, compareceram 16 escolas. E todas elas levaram a sua opinião, levaram a sua proposta para o plano. E uma das nossas preocupações é, se esse plano não for cumprido à sua risca, quem a gente cobra? Quem paga por isso? São os meus filhos? São os meus netos? Vai vir outro governo, vai fazer um novo plano para que seja cobrado para outro? A gente quer saber. E nas metas que existem aí no plano, eu acho que a meta 20 aí para ser alcançada é a questão do recurso, se eu não me engano, né? É a questão do recurso. Eu acho que tem que ser o contrário. Eu acho que tem que ser a primeira meta. Porque não adianta a gente estar aqui discutindo se não ter o recurso final para que esse plano saia do papel e seja executado para as crianças que estão lá. Obrigado a todos. Professor Antônio Rodrigues. Boa noite, companheiras e companheiros, senhores pais, mães, né, e comunidade como um todo. Eu sou do Sindicato dos Professores do Simpo Rio, da Federação de Professores e do Conselho Estadual de Educação. Na realidade, eu estou saudando essa plenária, essa audiência pública, porque a gente tem oportunidade de ouvir, não é? E socializar. E eu acho que, como diriam os antigos, é o kick-off, né? É a entrada, é o início essa audiência, na realidade, é o início da conferência, publicizando, nós estamos publicizando, colocando a nu, né, a conferência que vai ser iniciada agora, né, nos dias. Depois o Oswaldo fala que eu me esqueci os dias. Companheiros e companheiras, eu estou vindo de uma negociação de paritária de escolas privadas. Eu estou vindo eu vindo pais aqui, essa batida na escola pública. A minha base, a minha origem, eu fui direção do CEP, eu sou um dos fundadores do CEP. Em 79, a gente fez a assembleia de 25 mil no Maracanãzinho. Foi um modelo que hoje, a gente conseguiu um piso de 5 salários mínimos, né? Na época que se perdeu pelo caminho, na luta, da organização dos trabalhadores, dos professores. E eu dei sorte, aspas, aí, né, porque eu fui Pedro II, fiz concurso Pedro II, e eu sou aposentado do Estado. Eu trabalhei 25 anos no Colégio André Murroá, na base da Rocinha.
eu coordenei o colégio à noite, fiquei na mesma escola há 25 anos. E no Colégio Pedro II também, que eu tenho 80 anos. No Colégio Pedro II, fechando agora. Mas a gente tem plano de cargos e salários, um plano de cargos e salário decente, que eu sou professor de geografia, mestre na minha área de referência, então eu tenho uma aposentadoria condizente com o meu nível de formação. A gente deve trabalhar muito nesse plano, né, no sentido da melhoria, um plano de cargo e salário para o município do Rio de Janeiro, para melhoria, para dar um tom correspondente com o tempo de serviço, para o nível de formação e um salário condizente com o exercício da profissão. Na escola privada, agora, gente, a gente convive na escola particular, no sindicato a gente tem uma defesa da escola pública, gratuita, laica, socialmente, mais um minuto, a escola pública, laica, socialmente referenciada. Esse é o discurso que todos nós temos aqui. A escola particular, que é parte dialética desse conjunto todo, porque ela tem o quinhão da educação, eles tratam a educação. Lá no Conselho é uma coisa horrorosa. Nós somos educadores, nós estamos no mesmo barco. O que é isso, cara pálida? Que educação que se pensa, que nós pensamos, é muito diferente do que os donos de escolas privadas pensam. Na realidade, consideram a escola privada como sua, e não como uma educação como direito, né, e uma obrigação de Estado. E, portanto, uma concessão de um serviço público. A escola privada deve ser tratada como uma concessionária de um serviço público, com obrigação do exercício da democracia. Não é? Com o exercício pleno da democracia, que os professores não têm. Então, há uma naturalização dos fatos sociais. Há uma naturalização, estou acabando, há uma naturalização, parece que na escola pública há uma obrigação do cumprimento que é necessário. E na escola particular está nadando de braçada no seu exercício e que nós somos coniventes, porque na realidade a sociedade como um todo não faz essa crítica. É isso. Samantha Guedes. Boa noite a todas e a todos. E eu, sinceramente, fico perplexa do que vem acontecendo com o PME. Primeiro que é uma desvalorização total de uma categoria majoritariamente feminina, aonde o nosso público, que é a população pobre e negra, vai ser penalizada. E a grande verdade é que eu acho isso tudo um engodo. Se está tendo corte nos orçamentos, se por no mínimo 2 anos nós estamos tendo ajustes fiscais, fica mais do que óbvio que nós não teremos uma educação realmente de qualidade. E aí, querendo ou não, a gente vai ter que falar da questão dos funcionários, da questão administrativa, das merendeiras, dos porteiros que não existem na rede, que foram contratados com péssimos salários, que eram justamente mulheres, com as agentes de educação infantil, que inclusive tem os contratados, que o banco de espera não foi chamado. A questão do agente educador, que está sendo chamado porque, na verdade, está tendo um grande número de exoneração pelos baixos salários. E a questão do 1/3, porque semana passada eu tive uma audiência com o ex-subsecretário Paulo Figueiredo, e ele disse que 1/3 não é obrigatório, que vai ser feito quando puder. Ou seja, não vai ser feito nunca. Porque é o seguinte, não adianta aumentar o número de escolas se não tiver o número suficiente de profissionais que realmente possa atender esses alunos de qualidade. E aí, professoras e funcionários, nós temos que falar da questão da PL 4330, que vai bater de frente, que certamente vai passar pelo Senado, e fazer uma crítica a essa casa.
porque o governo do Estado é do PMDB, o prefeito é do PMDB, a liderança da Câmara dos Deputados Federal é PMDB, o Senado é PMDB, e essa PL 4330, que abre as porteiras da terceirização, vai bater de fato no nosso gogó. E aí eu não poderia deixar de falar que tipo de democracia nós vamos reivindicar. Porque, assim, apesar de eu ser funcionária, ter feito um concurso a nível fundamental, a democracia que nós estamos aqui é a democracia dos ricos e poderosos. Não é a democracia da trabalhadora e do trabalhador. E por isso nós temos que denunciar a perseguição política que existe com todos os profissionais de educação, na rede municipal, qualquer rede que a pessoa possa manifestar a sua opinião. E é lamentavelmente que a gente percebe nessa rede, que inclusive bate em professoras, em funcionárias, joga bomba de gás lacrimogênio, fica policiando o Facebook, aonde demite professores. E certamente isso daí vai abrir a porteira para que demais funcionários profissionais da educação sejam demitidos. Jupira Clemente Carugo. Boa noite a todos. Então, vocês estão falando de uma democracia de planos, né? Quero saber se estão nos planos de vocês sinalizações das nossas escolas, guardas municipais, a falta de uniforme, falta de professores, faltas de vagas, porque isso tudo está influindo, entendeu? Desculpe não me apresentar, sou mãe do segmento, entendeu? Responsável, entendeu? Agradeço a professora Graça, da 10ª CRE, e também sou mãe aqui para falar dos direitos das minhas filhas, que atrás do colégio da minha filha, por falta de guardas, tem usuários de drogas que ficam lá dia e noite e dias, e nada são resolvidos, entendeu? Arrancam as grades do colégio, entendeu? Faltas de bica nos bebedouros, entendeu? E também tem os materiais que até agora não chegaram. Como é que nossos filhos vão estudar com a falta de material? Muitas mães não têm condições de comprar uniforme, material e querem exigir que as crianças vá adequadamente para a escola. Queria saber quem é que é responsável por isso para poder nos ajudar. Obrigado pela palavra. Gustavo Miranda. Boa noite. Meu nome é Gustavo, eu sou da Regional 3, sou diretor da Regional 3 do CEP, região da Tijuca e do Meier, mais ou menos. Assim, é importante ter audiência pública, mas a gente tem que focar um pouco no debate político. A gente precisava de gente aqui do governo para defender o ponto de vista deles, para a gente fazer o debate político. Porque o que a gente vê, né, são elogios, muita coisa colocada, e a gente não vê a efetividade do debate político. Quem do governo vem aqui defender, né, o fato de nós termos entidades privadas dentro das escolas? Nós temos que fazer debate político sobre isso, né? Quem vem defender do governo, por exemplo, o plano, quando ele coloca na meta 9.7, faz o seguinte: favorecer, ao detalhe, processo de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino.
Favorecer não, garantir. Eu quero fazer essa disputa com o governo aqui. Eu quero convencer o governo, convencer a sociedade de que garantir, não é só favorecer. Não é para colocar uma palavrinha que muda todo o contexto do plano, porque favorecer fica a cargo do governo quando ele quiser, né? É diferente. O governo ele fala que, aqui o plano ele fala de, quando ele trata de educação superior e elevar o número de pós-graduações, como se nós na prefeitura não temos liberação nenhuma para fazer pós-graduação? Esse é o debate. Eu quero que o governo defenda aqui o que ele fez nos últimos anos, né, para poder apresentar um plano que fica no papel, mas na prática o governo nunca mexeu uma palha para a gente se formar e ter a nossa pós-graduação. Todo mundo que faz mestrado ou tem doutorado, eu tenho mestrado em História, eu fiz, né, sem contar com a ajuda do governo, porque o governo mesmo não libera ninguém. Então, assim, a gente precisa, né, de um lado, a sociedade civil, mas o governo tem que, nesse momento, debater ideologicamente, porque nós sabemos que o governo tem uma opinião. E essa opinião está mais ou menos configurada onde? No plano de carreira que o governo apresentou para a gente, em 2013. O que foi colocado naquele plano de carreira não tem nada a ver com isso aqui, certo? Não tem nada a ver com isso aqui. Assim, e o que tem a ver, ou seja, o que ele se adapta a esse PNE, eu quero que o governo defenda politicamente aqui. Eu quero que o governo me convença de que essa é a melhor forma de educação, né? Quando o governo ele vem e coloca, né, as entidades privadas dentro da escola, eu quero que o governo me convença que não tem que ter eleição, que não tem que ter concurso para porteiro, e que tem uma entidade privada dentro da escola. Eu quero que o governo me convença, por exemplo, que a cozinheira tem que ser privada também, e tem que se extinguir o cargo de cozinheira, que é isso que é a proposta do governo. O governo tem que vir aqui, num ambiente que é público, e defender isso publicamente. Num espaço que a gente entende que é mais democrático para poder ter o quê? A réplica e a tréplica. Senão fica aquela história de que o governo só senta na mesa do RJTV para apontar o seu programa, certo? Se utilizar, né, do monopólio da mídia para apresentar o seu programa, e no espaço que é aqui que ele pode ser contestado, ele não apresenta. Então, por exemplo, a gente queria ver aqui o governo, né, inclusive, quando a gente fala o governo, a secretária de Educação, mas quem fala é o nome da secretária? A gerente de CREA, por exemplo, vem aqui defender um projeto, que é o projeto do governo, né? Então, assim, por último, eu queria concluir, eu quis começar falando dessa falta de debate político que às vezes a gente vê aqui, né, dizendo que esse debate político é fruto de uma política autoritária, porque o que está acontecendo no Paraná, o que aconteceu no Rio de Janeiro, e o que está acontecendo aqui com o camarada Breno, que está aqui presente, é algo muito sério, mas não é algo que tem a ver somente com a educação. A gente sabe que os guardas municipais foram perseguidos, a gente sabe que os garis da Colube foram perseguidos, demitidos. Então, uma política hoje autoritária, que aqui, nesse espaço, o governo não banca essa política, ou seja, não vem debater politicamente com a categoria e com a sociedade civil. Muito obrigado. Professor Breno Mendes. Breno, como você chegou agora, nós estamos fazendo a audiência 4 minutos. No terceiro minuto, eu falo 1 minuto e depois a conclusão com calma. Boa noite a todos. Até ontem, eu era professor do município do Rio de Janeiro, da rede municipal do Rio de Janeiro. E graças a um decreto P, se não me engano, de número 439, assinado pelo prefeito Eduardo Paes, alcaide da educação, eu me tornei um ex-professor porque eu fui reprovado no estágio probatório após 3 anos sem ter sido avaliado nenhuma vez no meu estágio probatório. Eu confesso que eu não li todo o PNE, e não li o PME, porque eu estava servindo a justiça como jurado do Tribunal do Júri, o que me demonstra que eu tenho idoneidade moral em qualquer concurso, inclusive eu consigo passar outros candidatos caso haja empate. Mas eu fui reprovado por não ter idoneidade moral suficiente para estar na Prefeitura do Rio. Não possuo faltas, sou grevista de 2 greves, mas fui reprovado por assiduidade. Eu não sei que plano é esse, mas esse plano é para destruir a educação do Rio de Janeiro. Esse plano é para destruir qualquer gestão democrática, qualquer gestão participativa que coloque o profissional de educação, como ser partícipe e atuante na mudança do rumo de uma escola. No Complexo do Alemão,
não existe educação. Aquilo dali é um depósito. O que eu falei na internet, o que não é o tema daqui, mas é o tema, é justamente o que vamos fazer para que isso daqui funcione. Não funciona. A Comissão de Educação, presidida pelo vereador Paulo Messina, com quem até ano passado até tive bons contatos, sabe do meu caso há 1 ano. Eu não tenho imunidade para isso, mas cadê a porra da Comissão de Educação? Fui demitido por palavrão, pela forma. Cadê o conteúdo dessa comissão? Cadê, Liris? Pergunta você todo dia. Ela não tem liberdade para fazer isso porque o presidente da comissão não quer que faça. Então, assim, se tornou um plano de privatização, de terceirização. Como o nosso companheiro aqui falou, como é que vai ficar essa questão das entidades privadas nas escolas? Como é que vai ficar o professor terceirizado? Como é que vai ficar a cozinha terceirizada? Esse plano não existe. Democracia não se discute desse modo. Não se discute com uma secretária mentirosa, não se discute com um prefeito corrupto, não se discute com subsecretários absurdamente autoritários, como desde 2012 foi ameaçado. Não se discute também com vereadores que compactuam com isso e até hoje não se posicionaram claramente a favor da educação e do direito à educação garantido na Constituição. Fora disso, eu não tenho nada a falar. Ainda sou professor, mas dessa rede, eu te digo, eu não tenho o menor orgulho de ter sido devido aos processos que são pontuados aqui e que são levados na minha sala de aula. Uma boa noite a todos, que tenham um bom debate aí. Não tem ninguém inscrito. Por favor, o nome aqui para registrar. Não, pode dizer seu nome aí. Ali na tribuna. Boa noite, eu sou o professor Armando, professor... Sobrenome, Armando? Armando Loureiro. Eu sou professor da Escola Municipal Quintino Bocaiúva, sou professor do Estado também. No município eu tenho 29 anos e no Estado tenho 18 anos. A gente fica triste, né, com algumas coisas que acontecem, né? Eu ouvi agora um depoimento do colega, infelizmente, né? É só para contrapor, né? Quando ele falou que não tem orgulho, eu tenho orgulho de pertencer à rede municipal. Há 29 anos. Então, não estou fazendo aqui a defesa, né? Quem sou eu para fazer a defesa do governo, mas eu falo por mim, pelos 29 anos que eu estou à frente da rede municipal de educação. Lógico, já tive problemas também, enfrentei. Também, né, não vou dizer que tudo é maravilha. Agora, fui aluno de escola pública, estudei na Escola Municipal Rio Grande do Sul. Fui aluno do Colégio Pedro II, através de concurso. Tá? Pelo tempo que eu tenho de experiência dentro dessa rede, eu também não concordo com muitas coisas, né, em relação à avaliação. Né? Hoje nós temos aí esse assistencialismo, né, excesso de assistencialismo, porque na minha época a gente não ganhava nada, nem um lápis a gente ganhava e consegui me formar. Fiz 2 faculdades, eu sou, além de ser professor de educação física, eu sou também fisioterapeuta, já trabalhei no exterior, tá? Então tenho muito orgulho, né, do que eu consegui. Filho de feirante, meu pai, né, me botou para trabalhar com 6 anos de idade, então eu não tenho vergonha, né, de estar aqui defendendo a escola pública de qualidade. Eu tenho certeza de que quando a pessoa quer, ela consegue. Basta querer. Não é com assistencialismo, dando bolsas isso, bolsa daquilo, que a gente vai resolver. Né? A gente sabe que tem muitas coisas erradas, mas se a gente quiser, se a gente lutar, a gente consegue superar. É na dificuldade que a gente cresce. Né? Então, eu não sou contra, né, você ajudar quem realmente precisa. Mas, infelizmente, nós temos uma política... Né? Isso vem do governo federal, né? Logicamente que a maioria dos municípios segue essa linha, mas eu acho que a gente pode, quando, por exemplo, nós tivemos o caso do ministro, né, Joaquim Barbosa, né, que chegou ao Supremo Tribunal Federal sem precisar de cotas, e está aí, um orgulho, né, um exemplo, que também filho de pedreiro, de lavadeira, e se formou, e está aí, né? E outros também, muitos aí, exemplos que a gente vê no dia a dia. Então, acho que a gente tem que ter orgulho, sim, da escola pública. Não estou fazendo a defesa, até porque não tenho, né, procuração para isso, mas eu
né, por estar há 29 anos dentro da rede municipal e há 18 no Estado, eu tenho orgulho, tá, de pertencer a essa rede. E até participei do CONAI, vou terminar, participei de todas as etapas do CONAI. Infelizmente, não fui para Brasília por uma questão, né, que eu até discordei lá no Pedro II, quando realmente foi feito, rasgaram o regulamento, até o pessoal mesmo que presidiu, né, a sessão lá, fez um sorteio ao invés de ser uma votação, tá? Lá no Pedro II, inclusive, eu fiquei muito chateado, porque eu participei de todas as etapas, tudo bem, não fui, mas eu discordei de como foi feito. Então, muita gente foi para Brasília para passear, né? Porque, na verdade, né, quem é que não quer ir? Com tudo bancado direitinho, né? Com todas as despesas pagas pelo dinheiro público. Então, né, eu tenho o meu senso crítico, né? Eu acho que muitas coisas a gente pode resolver de outra forma, sem precisar. Lógico, a gente vai continuar na luta. Concluindo. Todos nós estamos em busca de uma educação de qualidade, porque nós que fazemos parte da rede pública, nós temos que também lutar pelo ensino público de qualidade. Porque eu vejo muita gente que, às vezes, ganha dinheiro público, né, mas não acredita no seu próprio trabalho. Bota o filho para estudar na escola particular. Então, que profissional é esse, né? Que a escola pública só serve para, né, para a pessoa ganhar o seu dinheiro e falar mal da escola pública? Eu acho que não. Acho que a gente tem que lutar. A luta, ela é diária, né, mas a gente precisa ter, né, essa capacidade de saber que nós somos profissionais de qualidade e vamos nos valorizar, porque eu acho que a gente, quando quer, a gente consegue. Muito obrigado, desculpe, é meu desabafo, hein? Mas é a minha opinião. Muito bem, obrigado. Rosilene Almeida. Boa noite a todos e todas que estão aqui. Parabenizar, obviamente, né, essa audiência, que deveria ser realmente, né, literalmente, uma audiência pública, mas o que se vê, né, nos espaços de debate das construções, né, do Plano Municipal de Educação, isso aqui deveria estar cheio, mas cheio de profissionais de educação e não representantes das CREs ou outras, né, instâncias. Porque o profissional de educação na ponta, aquele que está dentro de sala de aula, é que deveria estar aqui realmente fazendo esse debate, junto com a sociedade. Parabenizo os pais, os responsáveis de estarem aqui. Eu acho que é isso. Eu acho que se esse debate não for para a sociedade, não tem por que existir. Porque a primeira coisa que a gente tem que perguntar é para que serve um plano municipal de educação. É justamente para a gente debater que escola, que educação que queremos. E esse plano, como está bem no papel, tem que ser um plano de Estado e não de governo. Não tem que ter a cara do Eduardo Paes aqui ou de governantes aqui. Por isso, a situação que é colocada dentro do plano desse, né, texto base, passa ao largo da realidade que nós vivemos dentro das unidades, ao largo. Quem conseguiu ler, né, passa ao largo. Porque como é que você vai dizer que existe uma educação de qualidade se pode a educação de qualidade apenas alcançar índices numéricos, que não passa pela estrutura, pela valorização do profissional de educação, não passa pela estrutura dentro da escola, como a mãe bem falou aqui, não tem nem material, nem nossos alunos e alunas, nossas crianças, nem material tem. Como é que existe valorização se numa educação infantil, um profissional fica com 25 crianças? Como é que você discute qualidade de educação numa educação que deveria, né, que fala assim, não, né, uma escola integral, mas deveríamos estar discutindo a educação integral, se você tira a educação física, artes, das crianças? Nós somos educadores aqui, quer dizer, a maioria aqui, né? Se você
não desenvolve a coordenação motora da criança, etc., isso vai influenciar na alfabetização dela, e lá na frente. E aí, justamente, né, para você diminuir os gastos, você diminui a qualidade. Todos que estão dentro de uma escola são profissionais de educação. Porque aquele profissional que recebe seu filho e filha na porta, ele sabe como receber. Aquela pessoa que faz a comida e que bota a comida no prato daquelas crianças todos os dias, sabe como fazê-lo. Não é qualquer um que pode chegar ali e tomar aquele lugar. E nem isso essa Secretaria Municipal de Educação valoriza. Um minuto. Nem isso. Então, é nesse sentido que, se esse debate não for um debate real, gente, realmente com a participação, nós não vamos ter um plano municipal de educação que realmente valorize essa educação para os nossos alunos e alunas, nossos profissionais de educação. E aí, essa autonomia que já foi colocada aqui, essa autonomia pedagógica, porque quando fala de valorização, a gente não pode dizer que a valorização de um profissional é equivalente ao piso nacional, porque está lá no PNE que os profissionais, ao longo do decênio, eles têm que ser valorizados por igual formação. E aí bota no Plano Municipal de Educação que nós vamos ter, em termos de padrão, o piso nacional, R$ 1.900 profissional de 40 horas. Que valorização é essa? Que valorização é esse plano de cargos e salários que simplesmente não tem equiparação salarial de profissionais que têm a mesma formação? E olha, nós estamos lutando para caramba. Não existe. Quem valoriza, em termos de mestrado, né, lato sensu, etc., né, como já falou aqui, que a gente não tem nem licença, né, na verdade, um acompanhamento, estímulo para isso, é menos de 7% dos profissionais de educação atualmente nessa rede. Então, pais e mães que estão aqui, a responsabilidade é nossa, mas a responsabilidade é de quem realmente vive a situação real que está dentro de sala de aula, e não aqueles que fazem assédio moral dos profissionais de educação, achando que a escola é tua ou a CREA é tua, fazendo perseguição política aos profissionais de educação em todos os níveis, em todos os níveis. E isso aí adoece. Nós temos hoje em dia uma rede adoecida. O Sindicato Estadual de Profissionais de Educação fez um vínculo, né, com a Fiocruz, alguns anos atrás, uns 15 anos atrás, que dizia, naquela época, que a vida útil, eu não gosto muito desse termo, de uma merendeira 5 anos e de um professor ou professora era de 15 anos. Atualmente, com certeza, em 3 anos, uma merendeira já está doente. E um professor ou professora, muito menos isso, porque é total falta de qualidade e condições de trabalho, além do assédio moral que existe dentro dessa rede. Então, democracia se faz na realidade. E aí, eleição direta para diretores, porque não pode ser apenas gestores, mas também eleição diretas, justamente para os outros níveis de gestores, aqueles do conselho, né, do Fundeb, do conselho, né, que vai estar representando os fases de debate de merenda, mas principalmente aqueles que estão dentro das CREs, ou os outros gestores em outras instâncias, porque democracia vem de cima para baixo, de baixo para cima, não é simplesmente você indicar para chegar aqui e fazer uma pseudo-democracia, um pseudo-debate do que qualidade de educação nós queremos. Obrigada. Novamente, não tem ninguém inscrito. Ninguém mais? Então, vou passar aqui para o vereador, que está presente na mesa. Vou dar só um lembrete, como eu falei no início, estão abertas as inscrições para a conferência. A conferência é aberta, as pessoas se inscrevem normalmente, todos os segmentos da sociedade, no site rioeduca.net. Vereador, passa agora para as considerações finais, tá bom? Muito obrigado. Gostaria, então, de passar a palavra para a professora Jane Milan, para 3 minutos para as considerações finais. Concordo com você, viu, Antônio? Quando você diz que é muito importante a gente estar aqui ouvindo, né? Eu percorro aí 23 municípios, faço trabalho com 23 municípios, e é sempre um exercício muito interessante ouvir quem está em sala de aula, quem está na ponta, etc.
O que eu tenho a dizer, assim, eu acredito muito que, a partir da Constituição de 88, a gente criou instrumentos, mecanismos nessa mesma Constituição, como, por exemplo, os conselhos, que para garantir uma maior democracia e uma democracia participativa, não apenas representativa, na nossa sociedade. Evidentemente, Antônio, nós que sofremos todo o início do CEP também, sofremos toda a perseguição, enfim, toda aquela questão toda da ditadura, a gente sabe muito bem qual é o valor dessa democracia. E a gente preza muito essa democracia. A Constituição tem problemas, né? Mas garantiu, né, uma democracia participativa, a efetivação de uma democracia participativa. E as conferências de educação, de assistência social, de juventude, esse ano a gente vai ter conferência de juventude, enfim, as tantas outras saúde, as tantas outras conferências que a gente tem aqui nesse Brasil, são um instrumento muito importante para a efetivação dessa democracia participativa. O pai, a mãe, o aluno, acho que devia ter aluno aqui também, aluno, discutir a educação que quer para o seu município, para a sua cidade, para o seu território, é muito importante. A gente não quer esse debate fechado somente entre técnicos da Secretaria, a equipe toda da Secretaria. Cátia, esqueci de falar de você, também uma participação muito bacana durante todo o processo. A gente quer a sociedade participando. A gente acredita que a mudança vem daí, não vem de gabinete nenhum. A gente vem de uma construção coletiva, né? Então, o debate sobre a cidade que a gente quer, o plano que a gente quer, a educação que a gente quer para essa sociedade se efetivar, não termina aqui. Esse é apenas um pontapé inicial no debate, é a abertura dos debates, né? Chamar, como o professor fez ali, algumas e o pai também, como é que fica isso se não for cumprido? E o professor diz, eu não quero favorecer, eu quero garantir. Esse debate é lá na conferência. Vão ter as salas temáticas, que eu não sei como é que vocês estão chamando aqui, sala temática, e lá vai se sentar e discutir frase por frase que está colocada lá. No documento base. Ele é apenas um documento base, ele ainda não é o plano. A gente só vai poder chamar de plano depois que vier aqui para essa casa, um projeto de lei pelo prefeito. O prefeito manda o projeto, a casa discute, modifica, porque é aqui que se faz leis, né? E o prefeito sanciona, ou não. Não é isso? Então, a gente vai ter um plano se o prefeito sancionar. Por enquanto, gente, estão abertos os debates. As questões estão aí. Vocês hoje levantaram dezenas delas aqui. Agora é ir para o debate e exercer a democracia, esse direito por essa escola, esse direito à educação. Concluindo. Boa noite e bom debate para todos e que tenhamos um plano à altura da cidade do Rio de Janeiro. Considerações finais da professora Iolires Paz, 3 minutos, por gentileza. Como eu falei na minha fala inicial, hoje nós estamos plantando, né, a semente a ser germinada, que é esse plano que contamos com a participação de todos, e aqui ficou claro que nós temos o sindicato participante, nós temos os pais participando da rede municipal, os que falaram aqui, o sindicato da particular, da pública, os coordenadores de CREs, representantes do executivo, os professores que também não são do sindicato, mas estão aqui dando a sua palavra, dando a sua opinião. Então, todo o plano, para ser colocado em prática, ele tem que priorizar a participação, para que todos, de mãos dadas, caminhemos para que as metas sejam realmente oriundas da sociedade e que essas metas que forem debatidas, essas estratégias na sociedade, que elas, de fato, aconteçam
para a excelência e com educação com equidade e excelência. É isso que a gente acredita. Nós temos aí um trabalho pela frente, uma discussão pela frente. Vocês convidem seus pares, como o próprio Oswaldo está fazendo a divulgação da inscrição. É importante que a sociedade se mobilize e participe. Que a gente acredita que sem democracia não há justiça, não há construção, e a participação é um momento democrático que nós não podemos perder de vista. Uma boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa noite, representando o vereador Paulo Messida. Muito obrigada. Queremos registrar a presença da senhora Sueli Ema Franco, representando o excelentíssimo senhor vereador Raimon. Agradeço a presença de todos, aos nossos assessores, a equipe técnica da Câmara Municipal e as autoridades que compareceram, abrilhantando esse debate. Dou por encerrado este debate. Boa noite a todos.